O altar e a estrada. Salvador, março de 2020. Sol fraco, aquele que não queima, mas deixa a pele úmida de suor. O cheiro de acarajé frito se misturava com o óleo queimado dos ônibus na Rua Augusta, onde eu, Damião, 38 anos, motorista de van escolar, esperava o sinal fechar para virar na ladeira da Barroquinha. A rádio tocava Coração Cigano dos Maiara e Maraíza, e eu cantava junto, batendo no volante como se fosse um tambor de candomblé. A vida tava boa. Ou pelo menos eu achava. Até que ela entrou na minha van. Era uma quinta-feira, dia de Nossa Senhora Aparecida, e eu tava levando um grupo de estudantes da UFBA para um evento de sertanejo universitário no Parque de Exposições. As meninas iam maquiadas como se fossem para um baile de debutante, os rapazes com camisas xadrez e botinas que custavam mais que o meu aluguel. Eu já estava acostumado com aquele pessoal festalheiro, barulhento, mas inofensivo. Até que, no último ponto, na Praça da Sé, uma mulher subiu. Ela não era estudante. Vestido curto demais, sandália de salto que parecia prestes a quebrar, cabelos cacheados presos com uma presilha de plástico. Os olhos, porém, eram o que chamavam atenção, verdes, quase amarelos, como os de um gato de rua. E a cicatriz no lábio superior, fina, como se alguém tivesse passado uma lâmina ali anos atrás. Tá indo pro parque? Perguntou, jogando uma nota de 20 no banco da frente. Não é van de linha, moça, respondi, olhando pelo retrovisor. Os estudantes cochichavam, alguns riam. Ela se sentou no último banco, cruzou as pernas e olhou pela janela. Eu pago o dobro. E foi assim que a Lúcia entrou na minha vida. Lúcia. Ex-prostituta, como ela mesma se apresentaria mais tarde, enquanto eu parava num boteco na rua Carlos Gomes para tomar uma cerveja gelada depois do evento. Ela tinha descido da van antes de chegarmos ao parque, mas apareceu de novo quando eu estava saindo, encostada num poste como se fosse parte da paisagem. Obrigada pela carona, motorista. Damião, corrigi, secando o suor da testa com o antebraço. E você não precisava ter descido antes. Lá dentro estava cheio de gente bonita, dançando forró universitário. Ela riu, um som rouco, como se a garganta tivesse sido raspada por dentro. Gente bonita não quer saber de mulher como eu. Eles querem selfie com a galera do curso de Direito. Fiquei sem jeito. Não era de julgar os outros, mas também não sabia o que dizer. Você é de Salvador? Perguntei, só para quebrar o silêncio. Nasci em Feira de Santana, mas a vida me jogou aqui. Primeiro foi a Rua do Paço, depois Augusta, agora tô tentando sair dessa. Ela falou como se tivesse engolido um prego. Eu conhecia a Rua do Paço, lugar onde a noite nunca acabava e as mulheres vendiam sonhos por R$ 50. E como é que uma pessoa sai disso? Perguntei, sem pensar. Lúcia olhou para o céu, onde as nuvens começavam a ficar cinzas. Rezando para Nossa Senhora Aparecida, ué. Ou então arrumando um homem de Deus que queira te salvar. Ri, achando que era brincadeira. Mas ela não riu comigo. 3 dias depois, ela apareceu na minha porta. Eu morava num conjugado na Rua Augusta, perto da igreja de Santo Antônio. Não era grande coisa, mas era meu. Quando bateu a porta, tava fritando um ovo com farinha, janta de pobre, mas que enche a barriga. Preciso de um favor, disse Lúcia, sem nem cumprimentar. Que tipo de favor? Perguntei, desconfiado. Levar uma pessoa até o santuário de Nossa Senhora das Candeias. Só que não pode ser agora. Tem que ser à meia-noite. Olhei o relógio, 21 horas. 3 horas até a meia-noite. E por que não um táxi? Porque o homem que eu preciso levar não pode ser visto. E você parece ser do tipo que não faz pergunta. Engoli em seco. Isso soava como encrenca. Quem é o cara? Um padre. O padre se chamava Domingos. Um homem magro, de olhos fundos e mãos que tremiam como folhas ao vento. Ele estava escondido num quarto de hotel barato na Barra, com uma mala cheia de dinheiros e um rosário enrolado nos dedos.
Eles vão me matar, foi a primeira coisa que ele disse quando Lúcio o empurrou para dentro da Salvador, 2020, a noite em que a Virgem escolheu os perdidos. Van. O cheiro de mofo e água sanitária misturado ao suor frio do padre me fez franzir o nariz. Lúcia, com os braços cruzados e o olhar duro, cutucou o homem com a ponta da sandália de salto. Entra logo, seu covarde! Ela rosnou, num sotaque arrastado que só quem nasceu entre o Pelourinho e a Liberdade tem. Ou quer que os cara te achem antes da meia-noite. Domingos obedeceu, se encolhendo no banco de trás como um cachorro espancado. Eu liguei o motor, mas antes de sair, Lúcia se inclinou pela janela, o hálito quente de cachaça e menta batendo no meu rosto. Vai pela Rua Augusta, depois pega a ladeira da Barroquinha. Não para em sinal nenhum, não olha para trás, e se ouvir tiro, acelera. Ela jogou um maço de notas amassadas no meu colo. Isso é para você não fazer pergunta. E se eu fizer? Perguntei, mais por teimosia do que por coragem. Ela sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Aí você descobre por que eu tava no altar da Igreja do Rosário dos Pretos faz 3 anos, com as pernas abertas para um homem que não era meu marido. Engoli em seco. Aquela mulher tinha mais camadas que o Centro Histórico de Salvador. 21h30, o padre que sabia demais. Domingos não era um padre qualquer. Pelo menos não pelos papéis que ele apertava contra o peito como se fossem a última comunhão. Enquanto eu dirigia pela Augusta, esquivando-me dos buracos e das poças de luz dos postes piscantes, ele começou a falar, a voz trêmula como um violão desafinado. Eles mataram a irmã Clara. Os dedos dele branquearam no rosário. Ela descobriu que o bispo estava desviando o dinheiro das doações para Nossa Senhora Aparecida. Dinheiro que ia para obras, para a comida dos pobres. Tudo para comprar silêncio. Silêncio de quem? Perguntei, mesmo sabendo que não deveria. Das meninas. Ele fechou os olhos. Das que eram levadas para o conventinho de São Lázaro à noite. Das que voltavam com o olhar vazio. Meu estômago revirou. Conheci aquele conventinho. Ficava perto da Praça da Sé, um prédio amarelo com grades altas. Sempre tive a impressão de que as freiras de lá sorriam demais. E por que você não foi para a polícia? A polícia? Ele riu, um som seco. O delegado da 5ª Delegacia é primo do bispo. Eles têm gente em tudo quanto é lugar. Até no terreiro da mãe menininha. Isso explicava por que Lúcia tinha me escolhido. Eu não era ninguém. Só um motorista que fazia frete para turista gringa e levava universitário bêbado para casa depois das festas de sertanejo na concha acústica. Ninguém ia desconfiar de mim. E por que à meia-noite? Insisti. Domingos olhava fixo pro crucifixo que balanceava no retrovisor. Por que é quando a Virgem Aparecida aparece? Ele fez o sinal da cruz, ela protege os que não têm mais ninguém. 22h45, a mulher que não tinha medo. Paramos num sinal na ladeira da Barroquinha. Um carro preto, vidros escuros, estacionou atrás da gente. 2 homens dentro, rostos sombrios. Não olha para trás, Lúcia tinha avisado. Mas eu olhei. E eles olharam também. Domingos deve ter sentido minha atenção, porque começou a rezar em voz alta, as palavras se misturando ao som do berimbau que vinha de um terreiro próximo. De repente, Lúcia bateu na janela. Abre! Ela entrou como um furacão, jogando a bolsa no chão e puxando uma faca de cozinha de dentro da blusa. Se esses filhos da puta saírem do carro, eu corto a garganta dos 2 antes deles piscarem. Ela segurou meu queixo, forçando meu olhar para frente. Dirige, seu Zé. E reza. O sinal abriu. Pisei fundo. O carro preto veio atrás. 23h30, um milagre que ninguém esperava. Chegamos ao santuário de Nossa Senhora das Candeias com os pneus cantando. O lugar estava vazio, só as velas tremeluzindo diante da imagem da santa. Domingos saiu correndo, a mala de dinheiro batendo nas pernas. Esconde isso no confessionário. Lúcia gritou. Aí eles não vão achar.
Mas os homens já tinham saído do carro. 2. Armas na mão. Entrega o padre, motor. O motorista, a ex-prostituta e o altar profanado. O tiro estourou como um trovão no silêncio da igreja. A bala ricocheteou na pedra do altar, jogando faíscas no ar. Domingos, o padre, caiu de joelhos, as mãos tremendo sobre o peito. Não era sangue, era o suor frio do medo. A mala com o dinheiro da doação, que todo mundo sabia que era lavagem do tráfico, escorregou dos seus dedos e se abriu no chão, notas voando como folhas mortas. Para com isso, seu animal! Lúcia berrou, jogando a faca no chão. Ela se atirou na frente de Domingos, os braços abertos como se fosse uma cruz humana. Esse dinheiro é para a obra social, não para vocês, seus filhas da puta. Os homens riram. Um deles, o mais alto, com uma cicatriz no queixo que parecia um riso torto, deu um passo à frente. Obra social? Ele chutou a mala vazia. Tá vendo isso aqui, sua puta? Isso é sangue. Sangue que a gente derramou para ganhar. E agora você acha que vai roubar a gente com essa história de caridade? Eu não pensava. Agi. Peguei o extintor de incêndio que estava encostado na parede, porque a igreja também pega fogo, meu irmão, e joguei com tudo na cabeça do homem. O gás explodiu em uma nuvem branca, e o som do metal batendo no crânio dele ecoou como um sino. O outro atirador girou a arma para mim, mas Lúcia pulou nele como uma onça, arranhando os olhos. O tiro saiu para cima, estourando um vitral. Os cacos caíram como lágrimas de vidro sobre a gente. Corre, Zé! Ela gritou. Mas para onde? A igreja só tinha uma saída, e os caras tinham chegado de carro. Não tinha escapatória. Foi aí que eu vi ela. No meio da fumaça, do barulho, do cheiro de pólvora e medo, a imagem de Nossa Senhora das Candeias parecia respirar. Não tô louco. Não eram os olhos dela que se mexiam. Era a luz. As velas, que antes tremeluziam fracas, de repente ardeu com uma chama alta, azulada, como se alguém tivesse soprado nelas o fôlego de Deus. E no rosto da santa, um reflexo, um sorriso. Por aqui! Domingos gritou, arrastando a gente para trás do altar. Lá tinha uma porta pequena, quase escondida, que dava para um corredor estreito. A passagem dos escravos, ele explicou ofegante. Antigamente, os negros fugidos se escondiam aqui para não serem pegos. E agora, 3 pecadores, um padre corrupto, uma ex-prostituta e um motorista sem fé corriam por aquele mesmo caminho, como se o passado e o presente tivessem se encontrado num abraço desesperado. Eles vão nos achar. Lúcia ofegou, encostada na parede úmida. Não se a gente sair pela Rua Augusta, eu disse, lembrando do mapa mental que todo motorista de Salvador tem na cabeça. Tem um beco ali que dá na ladeira da preguiça. Se a gente descer correndo, a gente some no meio do povo. Mas quando a gente abriu a porta dos fundos, eles já estavam lá. Os 2 homens, agora com reforço 4 no total, todos armados. O carro preto bloqueava a saída. O cheiro de gasolina queimava no ar. Acabou a brincadeira, o da cicatriz disse, limpando o sangue da testa. Agora vocês vão pagar com a vida. Lúcia segurou minha mão. Não com medo. Com raiva. Se for para morrer, que seja do jeito que a gente escolher, ela sussurrou. E então fez uma coisa que nenhum de nós esperava. Ela subiu no capô do carro deles, pisou forte, e pulou em cima do homem mais perto, derrubando a arma da mão dele. Os outros atiraram, mas os tiros acertaram o pneu do próprio carro, que explodiu com um bum surdo. A rua inteira tremeu. As chamas subiram rápido, iluminando os rostos dos bandidos em pânico. Agora, Zé! Domingos gritou. A gente correu. Desceu a ladeira da preguiça como se o diabo tivesse solto os cachorros do inferno atrás da gente. O som dos tiros se misturava com os gritos dos moradores acordando, com o barulho dos tambores de um bloco de samba que estava ensaiando lá embaixo. Salvador não dorme. Salvador sangra e dança ao mesmo tempo.
A gente se jogou dentro de um barzinho de esquina, aquele cheio de mesa de plástico e cerveja quente. O dono, um milagre na mesa de plástico. O dono, um baiano gordo chamado Seu Bento, nem pestanejou quando a gente arrombou a porta. Só olhou pra gente com aqueles olhos de quem já viu cada coisa que até o diabo pede bênção. Ô, rapaziada, se tá com fome, tem acarajé no fogão. Se tá com medo, tem cachaça no balcão. Ele apontou para um canto escuro. Se tá com os dois, senta aí e reza. Domingos, ainda ofegante, se jogou numa cadeira de plástico que rangeu como se fosse desmontar. Eu me apoiei no balcão, as mãos tremendo. O cheiro de dendê e fumaça dos tiros ainda colava na pele. Bento, meu irmão, a gente tá ferrado, Domingos falou, passando a mão no corte na testa. Aqueles caras são da facção nova, os que tão queimando o ônibus na paralela. Se a gente não sumir até o sol raiar, vira churrasco. Seu Bento coçou a barba branca, pegou 2 copos e encheu de pinga barata. Bebe isso. E houve um velho, em Salvador, quando o inferno tá solto, só tem 2 lugares para se esconder, dentro de uma igreja ou dentro de um milagre. Eu ri sem graça. Milagre? O último que eu tinha visto foi quando minha mãe, depois de anos na vida, arrumou coragem de entrar na igreja do Bonfim e sair de lá com um vestido branco e um rosário na mão. Mas isso foi antes. Antes dela conhecer o pastor Elias, antes dela me chamar para ser padrinho do casamento deles, antes de eu virar motorista de aplicativo para fugir da vida que me esperava se eu ficasse no Pelourinho. Milagre é caralho, Bento, eu soltei. A gente precisa de um carro. Um que não tenha placa roubada e que não pareça que a gente tá fugindo. Domingos bebeu a cachaça de um gole só e fez careta. Ou então a gente precisa de um santo muito teimoso. Foi quando a porta do bar se abriu de novo. Não eram os bandidos. Era ela. Mulher alta, pele escura, vestido justo que marcava as curvas como se fosse costurado nelas. Cabelo black power, batom vermelho sangue. E nos braços, um embrulho que cheirava a comida caseira. Seu Bento, trouxe uns pastéis pra você. E pra esses 2 aí, se não tiverem com pressa de morrer. A voz dela era grossa, mas tinha um tom de brincadeira. Como se a morte fosse só mais uma piada de mau gosto. Domingos engasgou. Dona Lúcia? Ela sorriu, mostrando os dentes brancos. Na carne, meu filho. E pelo jeito, vocês estão precisando de uma carona. Você é louca? Eu falei sem pensar. A gente tá sendo caçado. Ela colocou os pastéis no balcão e cruzou os braços. Eu também já fui. Por isso que eu sei que quando o diabo tá no encalço, a gente não corre pra longe. A gente corre pra dentro. Dentro de quê? Domingos perguntou, já mastigando um pasteizinho de carne como se não tivesse acabado de escapar de uma chacina. Dentro do que vocês estão evitando há anos. Ela olhou pra mim. Dentro da igreja. A Virgem e o motorista. 1 hora depois, a gente estava dentro de uma Kombi amarela, com cheiro de incenso e velas derretidas. Dona Lúcia dirigia como se fosse dona da rua, esquivando dos buracos da ladeira da montanha como se fosse um jogo. Essa Kombi é sua? Eu perguntei, segurando no banco para não voar para frente. É da igreja, ela respondeu. Ou melhor, é da Nossa Senhora. Eu só empresto de vez em quando. Você trabalha para a igreja? Domingos perguntou, coçando a nuca. Ela riu. Eu sou a igreja, meu filho. Ou pelo menos, o que sobrou dela depois que eu saí da vida. Fiquei quieto. Porque eu sabia. Todo mundo no Pelourinho sabia quem era a Dona Lúcia antes de virar a beata mais respeitada do Bonfim. Antes de organizar as novenas, antes de distribuir sopa para os moradores de rua, antes de casar com o pastor Elias num casamento que até hoje ninguém entende como aconteceu. Ela era a rainha da Rua Augusta. A prostituta que fez sexo no altar da igreja de São Francisco para provar que Deus não existia. E que acabou casando com o homem que a tirou de lá. Você tá nos levando para onde? Eu perguntei, quando ela virou na Rua Chile, em direção ao centro histórico.
Para onde vocês precisam ir? Ela disse. Para onde o milagre tá esperando. O altar e a balada. A igreja estava vaz. O altar e a balada. A igreja estava vazia, mas o cheiro de cera e incenso ainda grudava nas paredes como uma memória teimosa. Dona Lúcia entrou sem pressa, os saltos baixos batendo no chão de pedra, e acendeu uma vela diante da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Eu, João, motorista de aplicativo há 10 anos, olhei para o relógio, 17h42. O sol fraco de março filtrando pelas vitrais pintava tudo de laranja, como se a santa estivesse nos observando através de um copo de caipirinha derramada. Tá achando que eu tô louca, né? Ela perguntou, sem tirar os olhos da chama. Não é isso, dona. Só tô pensando no meu carro parado na rua Chile. Se a PM passar, já era. Ela riu, um som rouco, de quem fumou demais na vida. Relaxa, filho. Aqui dentro, nem a PM nem o diabo mexe com a gente. Foi quando eu notei o homem no fundo da igreja. Alto, magro, de terno surrado e Bíblia na mão. Pastor Elias. O marido dela. O mesmo que, segundo a lenda, tirou Lúcia da Rua Augusta depois que ela fez aquilo no altar de São Francisco, um escândalo que até hoje os mais velhos do Pelourinho contam sussurrando, como se o demônio pudesse ouvir. Ei, pastor! Ela chamou, acenando. Chegou a hora. Ele se aproximou, os passos lentos, como se carregasse o peso de todas as confissões que já ouviu. Quando chegou perto, vi que seus olhos estavam vermelhos. Não de choro, não. De cansado. De quem passa a noite rezando por almas que nem sabem que precisam de reza. João aqui é o nosso motorista, disse Lúcia. E também é o homem que vai nos ajudar a salvar a Maria Clara. Meu estômago deu um nó. Maria Clara. A menina de 19 anos que eu tinha pegado na Avenida 7, bêbada, chorando, com as roupas rasgadas e o celular quebrado. A mesma que, quando perguntei para onde ia, só balbuciou, leva eu para qualquer lugar que não seja aqui. E foi aí que Dona Lúcia apareceu, como se tivesse sido chamada por um sinal que só ela ouvia. Salvar? Gaguejei. Mas eu só tô aqui pra... Você tá aqui porque a Nossa Senhora botou, cortou o pastor, voz firme. E ela não escolhe os capacitados, João. Ela capacita os escolhidos. Antes que eu pudesse argumentar, Lúcia jogou um maço de notas amassadas no meu colo. Isso é para combustível. A gente vai pra Feira de Santana. Agora. Feira? Mas é quase 2 horas de estrada. E o que eu tenho? Você tem um carro. E uma chance de fazer o que ninguém fez por você quando você estava afundado, ela disse, olhando direto nos meus olhos. Como se soubesse. Como se todo mundo soubesse que, antes de virar motorista, eu tinha sido outra coisa. Que as cicatrizes nas minhas costas não eram de briga de bar. Engoli em seco. O pastor colocou a mão no meu ombro. Em 2012, uma mulher subiu no altar de São Francisco para blasfemar. Hoje, ela organiza o Círio do Bonfim. Deus tem um jeito estranho de usar as pessoas, João. E hoje, ele está usando você. A estrada e o sertanejo. O GPS marcava 18h17 quando saímos de Salvador, com Maria Clara dormindo no banco de trás, abraçada no próprio corpo como se ainda sentisse o frio das mãos que a machucaram. Dona Lúcia sentada ao meu lado, rezando baixinho, e o pastor Elias no banco de trás, ligando o rádio. Pega essa estrada, amor, que a vida é curta demais. Sertanejo universitário? Perguntei, sobrancelhas levantadas. O diabo também gosta de forró, brincou o pastor, aumentando o volume. Mas a Nossa Senhora prefere Gustavo Lima. Não tinha como não rir. Até que, de repente, o riso morreu na minha garganta. 2 carros pretos, vidros escuros, surgiram no retrovisor. Demasiado perto. Demasiado rápidos. Caramba, murmurei, apertando o volante. Isso não é coincidência. Dona Lúcia virou para trás, os olhos estreitos. São eles. Quem? Perguntei, mas já sabia.
Os mesmos que tinham deixado Maria Clara daquele jeito. Os mesmos que, segundo ela, trabalhavam para um homem que comprava meninas como se fosse mercadoria. Acelera, disse o pastor, calma estampada no rosto. E se a PM parar a gente? Melhor a PM do que eles, Lúcia respondeu, cruzando os braços. Pisei fundo. Descobri que os pequenos gestos podem salvar uma alma.